Nesse vídeo, falaremos dos erros mais comuns cometidos por iniciantes em demonstrações matemáticas. O nosso foco aqui não será ensinar como fazer uma demonstração, e sim o que não se deve fazer em uma demonstração. Então, nós começaremos falando aqui de particularizações. Um dos equívocos mais comuns entre os iniciantes é o de particularizar o problema. Porque os argumentos eles devem valer em todas as situações permitidas pela hipótese, não apenas em uma, ou duas, ou três, ou várias situações específicas. Então, por exemplo, se a hipótese de uma proposição disser que ABC é um triângulo qualquer, então é errado assumir que todos os lados têm a mesma medida. Porque se você fizesse uma demonstração assumindo que todos os lados têm a mesma medida, então o seu argumento ele se aplicaria apenas a triângulos equiláteros. Porque se você está assumindo que os lados têm a mesma medida, você está assumindo que o triângulo é equilátero. Sendo que a hipótese dessa proposição, ela dizia que ABC é um triângulo qualquer. Então, quando você particulariza, você não faz a demonstração, uma demonstração correta, porque o seu argumento ele só vale apenas para um subconjunto das situações permitidas pela hipótese, não para todas as situações. Então, mais um exemplo. Na mesma situação em que você tem como hipótese ABC como sendo um triângulo qualquer. Então, nessa situação, nós não podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Porque o Teorema de Pitágoras ele só vale caso o triângulo seja retângulo. Então, se você aplicar o Teorema de Pitágoras, você vai estar assumindo implicitamente que o triângulo é retângulo. Aliás, por conta disso, vale chamar atenção para uma dica aqui. Na hora de fazer demonstrações envolvendo geometria, costuma ser uma boa ideia fazer desenhos remetendo à situação mais geral permitida pela hipótese. Por exemplo, se o problema envolve um triângulo qualquer, tentamos desenhá-lo o mais torto possível, evitando que algum dos lados fique com o mesmo tamanho do outro. Que aí, nós prevenimos que ele induza a nossa intuição a pensar nele como um triângulo isósceles ou equilátero. Analogamente, também é boa prática evitar ângulos próximos de 90 graus, para que isso não nos leve a pensar nesse triângulo como sendo um triângulo retângulo. Bom, mas voltando ao estudo de erros por particularizações, vejamos um exemplo algébrico agora. Se a proposição que queremos provar disser que x é um número real qualquer, nós devemos tomar cuidado para jamais utilizar propriedades que valem somente para números positivos, pois, senão, essa nossa demonstração valeria apenas para números positivos, sendo, portanto, um erro de particularização. Então, agora, nesse outro exemplo aqui, nós vamos ver esse erro sendo cometido. Então, imagina que no meio de uma demonstração, nós chegamos a uma certa desigualdade A estritamente maior do que B. E que, além disso, nós tenhamos uma variável x que, por hipótese, pode ser qualquer número real. É um erro comum pegar essa desigualdade, multiplicar dos dois lados por x e obter a vezes x é estritamente maior que b vezes x. Só que isso está errado, porque multiplicar os dois lados de uma desigualdade por uma quantidade, ela vai preservar essa desigualdade somente quando aquilo que a gente está multiplicando dos dois lados da equação for não negativo. Se esse x que está sendo multiplicado ele for estritamente negativo, essa desigualdade aqui ela precisaria ser invertida. Então, se nós simplesmente escrevermos A estritamente maior do que B
implica que AX é estritamente maior do que BX, então nós estaríamos assumindo implicitamente que x é não negativo. Só que a hipótese diz apenas que x é real. Então nós estaríamos cometendo um erro de particularização. Bom, a versão mais grosseira da particularização, tristemente comum entre os iniciantes nessa fina arte de aprender a demonstrar, consiste em simplesmente testar que a proposição funciona em valores particulares das variáveis. Então, por exemplo, suponha que nós desejamos provar que x² é maior ou igual a zero para todo número real x. Um erro grosseiro seria proceder assim. Começamos observando que 4 é um número real. Então, se nós definirmos x igual a 4, é claro que x pertencerá a R, e também será claro que o quadrado de x será igual a 16. Bom, já que 16 é maior ou igual a zero, então, realmente, x² é maior ou igual a zero, que é o que nós queríamos demonstrar. Mas, então, por que essa prova está errada? O problema é que nós precisamos de um argumento que seja válido para qualquer valor de x. Ela está errada porque ela trata apenas do caso em que x é igual a 4. E quando x foi igual a 5, ou quando x foi igual a 3, ou quando x foi igual a -1? Não tem nada nessa argumentação que garanta que a proposição vai funcionar também para esses casos, já que o único caso que foi testado foi o caso em que x é igual a 4. Então, é importante que isso daqui fique claro. Se o seu objetivo é provar que um resultado vale para qualquer situação que envolva um número infinito de possibilidades, testar casos específicos jamais será o suficiente. Então, por exemplo, aqui nesse caso, nós tínhamos que x era real. Essa era a hipótese. Só que, como existem infinitos números reais, existem infinitas possibilidades para x. E você não tem como testar cada um desses x. Então, o argumento precisa ser diferente de simplesmente testar alguns valores.